estatística, o IBGE, que você conhece, a taxa de desemprego caiu para 9,8% no mês de maio. E a gente vai acionar agora o repórter Alex Murphy, para saber como é que está essa situação aqui em Caruaru, como é que estão esses dados. Alex Murphy, bom dia para você. A cidade registrou queda também, como é que está essa situação aqui? Olá, muito bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que estão aí acompanhando o Jornal da Cidade. Só uma informação importante, olha só, esses dados fazem parte da pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o PNAD, no levantamento anterior referente ao trimestre encerrado em abril. E a taxa de emprego ela estava em 10,5%, hoje está em 9,8%. Isso dados nacionais. Vamos trazer essa realidade agora para aqui, para a nossa região, para Caruaru. Vamos conversar agora com o Francisco Reginaldo, ele que é auditor fiscal do trabalho aqui em Caruaru. Francisco, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Os dados aí, realmente interessantes, otimistas, digamos assim. Aqui em Caruaru, como é que está essa situação? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, dados muito positivos, significativos, com recuo no desemprego a nível nacional, uma taxa de em torno de 9,8%, e esses números têm reflexo direto no mercado formal de trabalho. A nível de Brasil, no mês de maio, foram gerados 277 mil novos postos de trabalho. Aqui, a nível de Pernambuco, foram quase 4.400 novos postos de trabalho, e aqui em Caruaru, no mês de maio, 409 novos postos de trabalho. Esses números representam um aumento de 60% em relação à geração de empregos em abril desse ano, quando foram gerados 256 postos de trabalho, e também 60% em relação a maio do ano passado. Então, é uma prova inequívoca de que o emprego está crescendo. Depois de 2 anos represados pela pandemia, os empregos estão crescendo, e aí, nesses números divulgados pelo IBGE, um recuo na taxa de desemprego com reflexo direto no mercado formal de trabalho. E também uma coisa importante aqui em Caruaru, que essa melhora nos níveis de emprego também deve-se ao período junino, em razão dos empregos temporários. Já se superou, em termos de admissões no comércio, no setor de serviço e na indústria, os empregos temporários que foram gerados em 2019, no último São João, e nós temos agora só maio, ainda falta divulgar o mês de junho, claro. Então, assim, esses números da pesquisa do IBGE revelam naturalmente que o desemprego está caindo, 10% de taxa, um recuo para quase 10%. São números altos ainda, mas há um recuo muito significativo se você comparar a 5 anos atrás, quando a taxa de desemprego está em torno de 15%. Então, são dados muito importantes. E a volta da retomada da economia, isso contribuiu bastante, Francisco? Agora no mês de junho, por exemplo, os empregos aí estão acontecendo consideravelmente, Exatamente. E na nossa região aqui, tem a questão do inverno, que favorece muito, a questão do São João, que ele aquece toda a economia. Então, essa melhora nos números do emprego aqui em Caruaru, dizem muito isso, por conta desse consumo que estava represado, durante a pandemia. Então, houve essa explosão de consumo, e naturalmente tem reflexo direto na geração de emprego. Uma coisa importante, muito dificilmente se superará a geração de emprego de 2021. Aqui em Caruaru foram gerados em todo o ano 5.327 postos de trabalho, um recorde. O recorde até então que nós tínhamos era de 2010, quando tinham sido gerados naquele período 4.100 postos de trabalho, e em 2021, 5.327. Não, em 2022, nós avaliamos que a gente não vai superar esse índice, esses números de 2021. Mas o que a gente torce é que os números continuem positivos para que no final do ano a gente consiga concluir o ano com a geração. Se a gente conseguir terminar igual a 2021, ótimo. Mas o importante é a gente torcer que a gente continue nessa balada positiva, para que a gente conclua o ano 2022 com uma geração positiva. E aí os setores que mais contrataram
setores de serviço, de indústria, confecção. Isso, no mês de maio, né, mês de maio, quando foram gerados 409 postos de trabalho, os setores mais beneficiados foram o setor do comércio, o setor do serviço e o setor da indústria, que são setores naturalmente, né, que fazem muita diferença na geração de empregos durante o período junino, né, que as empresas já começam a se preparar em maio, né, abril, né, e vai até junho. Então, né, é importante, né, que os setores mais beneficiados nessa geração de empregos de maio foi justamente esses setores, que são setores primordiais, né, quando se fala em período junino aqui na nossa cidade. E quando a gente fala em setores de serviços, Francisco, a gente observa restaurantes, hotéis, pousadas, né, principalmente nesse período. Agora vem o Festival de Inverno de Garanhuns, a tendência é realmente ainda crescer esse número, né? Exatamente. Principalmente nesses setores. Isso, exatamente. Quando se fala no setor de serviços, né, você tem aí o setor de bares, restaurantes, entretenimento de uma forma geral, né? Então, muito importante aqui o período junino, né, depois de 2 anos. O período junino, ele aquece toda a economia, né? Gera empregos temporários, né, que são empregos formais, mas também, né, também movimenta os empregos informais, a questão do barraqueiro, da pessoa que vende churrasquinho, que vende a sua cerveja, né? Então, movimenta toda a economia, gerando empregos formais e também os empregos informais que são importantes, né, nesse período junino e fundamentalmente injetando milhões e milhões de reais aqui na economia local. E aí nós temos terminado o São João, já se volta as atenções para a questão do Festival do Inverno em Garanhuns, que certamente, né, o setor hoteleiro, né, já estão com todo o setor de reservas, né, totalmente lotados, né? Então a pandemia, né, causou esse plus, nesse diferencial que as pessoas estão agora aptas a ter sua vida normal, né, a se divertirem, o que é muito importante para o segmento do setor de serviços. Você falou uma coisa interessante, a questão da geração dos empregos formais com relação aos empregos temporários, porque tem pessoas que ainda acham que emprego temporário não é um emprego formal. É sim, né, tem todos os direitos, né, tem a questão do emprego indireto, né, que gera aí através das atividades, mas justamente os empregos temporários são formais também, por isso esse crescimento. Exatamente, a questão quando se fala em temporário é porque ele tem período para começar e terminar, que justamente é o período do evento, né? Mas por isso se diz trabalho temporário, mas significa dizer que as empresas, ao contratar esses trabalhadores, tem que anotar sua carteira, tem que formalizar os vínculos, tá? E eles terão os mesmos direitos que os trabalhadores efetivos têm. A exceção é que no final da contratação, ele vai receber a indenização, tudo de forma proporcional, mas em tese ele tem todos os direitos que os trabalhadores efetivos têm. Perfeito. Francisco, muito obrigado, viu, por sua participação aqui junto com a gente. Conversamos aqui com o Francisco Reginaldo, ele que é auditor fiscal do trabalho aqui em Caruaru, e passando essas informações aí interessantes para o nosso ouvinte, e a tendência realmente, as expectativas é que daqui para frente, né, os números de contratações, dos empregos aí aumentem, e claro, com isso, a taxa de desemprego diminua. Volto com você aí no estúdio, Rodrigo Miranda. Muito bem, Alex, é o que a gente espera, né, que a geração